Mateus 26, de 31 a 35. Diz assim a santa, inerrante, infalível Palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos diante da Tua santíssima palavra, ó Pai, preservada para o nosso ensino durante séculos, com lições preciosas ao nosso coração. Todavia, Pai, pela nossa limitação de entendimento, nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, o nosso coração, para sondar o nosso interior mais profundo, naqueles pecados que nós não admitimos tê-los. Ajuda-nos, Pai, que a Tua palavra, que é como uma espada de 2 gumes, possa penetrar nas câmaras mais profundas do nosso coração, revelando o nosso pecado, para que nós o admitamos, confessemos e sejamos plenamente perdoados pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia é a fiel mensagem de Deus para os seus filhos. Deus não produziu um livro que apresenta pessoas perfeitas, pessoas santas, pessoas sem pecado. Deus não produziu um livro para mostrar heróis. Deus fez com que fosse registrada na sua palavra um livro apresentando a vida de pessoas reais, vida de pessoas de carne e sangue, com as suas limitações, com os seus pecados, com as suas quedas, inclusive. Todos os homens e mulheres registrados na palavra de Deus têm defeitos. Até aqueles que nós consideramos heróis na fé, a Bíblia não esconde os seus erros. A Bíblia mostra exatamente onde eles caíram. É assim com Abraão, considerado pai da fé, que em momentos teve vacilos na fé. É assim com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Os seus pecados mais terríveis não nos foram escondidos. É assim com todos os heróis ou os pais da fé que nós temos nas Escrituras. Os seus heróis, os seus pecados não são omitidos de forma nenhuma. E é importante que seja assim. E é claro, Deus na sua onisciência fez assim para nos mostrar que Deus usa pecadores. Que se Deus usou pessoas que não eram perfeitas, não eram santas, que tinham os seus pecados, Deus pode nos usar também. Não há nada de especial na vida destes homens e mulheres do passado que nos diferencie deles. É o mesmo Deus, o mesmo chamado, épocas diferentes, mas eram homens pecadores, assim como nós o somos. Nós fomos salvos por Cristo Jesus, nós tivemos o nosso coração regenerado, o processo de santificação começou e continua operando em nós, mas nós somos pecadores, nós continuamos pecando. E o texto que nós temos diante de nós nesta manhã mostra um dos discípulos de Jesus, Pedro, pecando em todas as suas palavras. E olhando para os pecados de Pedro, é que nós podemos fazer uma avaliação, uma autoavaliação, uma autocrítica, para ver se os pecados de Pedro não são os mesmos pecados que nós temos. O texto começa dizendo no versículo 31, então Jesus
lhes disse. Então Jesus lhes disse. Esse então mostra que é uma continuação do trecho anterior, em que os discípulos estavam na ceia, em que Pedro, em que os discípulos estão na ceia, e a partir dali, em algum momento, tudo indica no caminho do lugar da ceia para o Getsemane, que é a próxima cena deste relato, foi que ocorreu esta conversa. Possivelmente fosse tarde da noite, porque Jesus diz, nesta mesma noite. E Cristo diz então, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Esta noite todos vocês me abandonarão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus está citando aqui Zacarias 13:7, para dizer que o pastor será ferido, referindo-se a ele, e as ovelhas fugirão. As ovelhas são os discípulos. Jesus, como profeta que era, lembre-se que Jesus foi profeta, sacerdote e rei, ao mesmo tempo. É o único que tem os três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Como profeta, então, ele sabe exatamente o que acontecerá. Ele sabe que na sua morte, os discípulos se dispersarão. Ele sabe que daqui a pouco Pedro o negará. Ele sabe de todas essas coisas. Ele é um verdadeiro profeta. Ele diz, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia, mesmo sabendo que todos o abandonarão no momento mais difícil, na sua morte. Ele é um mestre amoroso. Ele diz, vocês me abandonarão, mas eu vou atrás de vocês. Vocês estarão, depois eu vou adiante de vós para a Galileia, depois da ressurreição. E depois desse anúncio, é que Pedro vai falar. E Pedro, pecador que era, vai explicitar o pecado do seu coração. Então, olhando para o pecado de Pedro, é que nós podemos ser advertidos para não cometer os mesmos pecados. Qual foi o primeiro pecado de Pedro? Foi o orgulho. E aqui a nossa palavra primeira é cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Disse-lhe Pedro, verso 33, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Outra tradução pode ser, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. É isso que Pedro quis dizer. Ainda que todos estes aqui te neguem, eu jamais te negarei. E ele disse isso olhando para os outros discípulos, na presença dos outros discípulos. Senhor, todos estes aqui podem te negar, eu não te negarei. Você consegue perceber o orgulho de Pedro se colocar acima dos seus colegas? É como se ele dissesse, Mateus, ex-publicano, talvez ele possa chegar a esse nível de abandonar o mestre. Meus ex-companheiros de pescaria, Tiago e João, também. É possível que eles caiam nesta armadilha. Até meu próprio irmão André seria capaz desta fraqueza. Mas eu, Pedro, jamais. Todos podem te negar, eu jamais te negarei. Cuidado com o orgulho. Cuidado com uma impressão acerca de si mesmo, mais do que convém. O orgulho é um perigo. Quando nós nos achamos melhores, mais firmes que os outros, nós estamos a um pequeno passo da queda. Salomão escreveu, tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Salomão escreveu também, o primeiro foi Provérbios 26:12, agora Provérbios 16:18,
A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A soberba precede a ruína. Quando o indivíduo, quando um homem ou uma mulher estão muito soberbos, estão muito orgulhosos, muito cheios de si mesmo, eles estão um passo do quê? Da queda. E isso é evidente, meus irmãos. Nós teríamos muitos exemplos para dar aqui de líderes religiosos que se tornaram tão soberbos que caíram. A soberba precede a queda. A Bíblia nos ensina a humildade. Na humildade nós estamos seguros, na soberba não, no orgulho de jeito nenhum. Então muito cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho da sua piedade. Parece uma contradição, não é? Se a pessoa é piedosa, ela não é orgulhosa. Mas cuidado com esse orgulho de que você é muito crente, de que você é muito santo. Cuidado com o orgulho do sobrenome, com o orgulho da aparência física, com o orgulho da posição social, do teu emprego, do teu currículo, da tua carreira, da tua cultura, dos teus bens, da tua conta bancária, das suas origens. Cuidado, o orgulho é enganoso, o orgulho é muito sutil e ele nos faz nos orgulharmos até de coisas que nós achamos santas, piedade, espiritualidade, conhecimento da Bíblia, conhecimento da teologia. Muito cuidado, cuidado com orgulho. Pedro se achou mais forte, Pedro se achou mais fiel, Pedro se achou mais leal do que todos os seus companheiros e caiu miseravelmente. Não caia no mesmo erro, seja humilde, considere os outros superiores a você, e se você tem algo de bom, e é possível que tenha, acredite isso a Deus, porque você só o tem porque Deus te deu, então não cabe orgulho também. Dê glórias a Deus, dê glórias a Deus. Cuidado com o orgulho, é a primeira lição que nós temos aqui deste texto. Em segundo lugar, cuidado com a incredulidade. Veja o versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O canto do galo aqui servia como uma indicação da hora, porque o galo começa a cantar de madrugada, né? Ainda é escuro, o galo já está cantando. Então era uma indicação de hora. Pedro, antes que o galo comece a cantar, você terá me negado 3 vezes. Há uma ênfase aqui na repreensão de Jesus. Pedro estava tão autoconfiante, tão convicto, que Jesus diz: Pedro, nesta mesma noite, daqui a pouco, você vai me negar, não uma, nem 2, mas 3 vezes. 3 vezes. Veja como Jesus era profeta, ele sabia até a quantidade das palavras de negação. Mas onde é que está a incredulidade de Pedro aqui, pastor? Ora, Jesus não começou essa conversa dizendo: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus não falou isso? Todos vocês se escandalizarão? Por que Pedro não acreditou nisso? Pedro não ouviu ou não acreditou? Ele ouviu, mas não acreditou. Não acreditou. Ele deveria ter acreditado nas palavras do seu mestre. Cristo acabou de falar: esta noite todos vocês se escandalizarão em mim, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E aí Pedro nega, Pedro contraria Jesus dizendo: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ora, Jesus acabou de falar que eles vão negar, que eles vão fugir. Então observe que Pedro, mais uma vez, está escutando, mas não está ouvindo, não está acreditando.
Pedro está num período aqui de incredulidade, parece que ele não ouve. Jesus está falando claramente as coisas, e Pedro parece não estar ouvindo. Ele deveria ter acreditado nas palavras do Mestre e ficar quieto, guardar para si, como Maria fazia, ela guardava para si, para meditar. Pedro não, Pedro tem essas explosões de valentia e de coragem. O problema da incredulidade, aliás, não foi apenas de Pedro. Depois da morte de Jesus, todos os discípulos parece que se esqueceram das palavras do seu mestre, se esconderam, se trancaram, temeram. Jesus havia dito várias vezes que ele morreria, ressuscitaria, morreria, ressuscitaria, mas os discípulos, na hora do aperto, na hora que a situação ficou séria, deu um branco, eles se esqueceram. Incredulidade é problema então de discípulos, desde os 11 ou 12, nem estamos contando mais Judas, mas discípulos nós também, é um problema de discípulos. Muitas vezes falta fé aos discípulos. Ora, Deus prometeu que nunca nos abandonaria, e nos problemas, por vezes nós perguntamos: será que Deus não está vendo essa situação na minha vida? Deus prometeu que nunca um justo mendigaria o pão, e muito antes de chegarmos a mendigar um pão, nós já estamos perguntando para Deus: Senhor, o Senhor está mesmo cuidando de mim? Deus fala várias vezes na sua soberana palavra do seu poder sobre todas as coisas, do seu decreto, de que tudo que acontece está embaixo do seu poder. E aí nós ligamos o noticiário ou acompanhamos as notícias do mundo e ficamos preocupados. Será que o mundo vai acabar? Será que essa guerra vai chegar aqui? Por que é que nós estamos preocupados? Ora, se Cristo está no barco, por que temer a tempestade? Se Cristo está no reino, no trono, por que temer os acontecimentos mundiais? Está tudo embaixo do seu controle. Então observe que incredulidade é coisa de discípulo mesmo. Nós por vezes somos incrédulos, e sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isto é fé, isso é requerido de nós. Nós não vemos, mas nós acreditamos, isso é fé. O justo viverá pela fé, é o que diz Paulo aos Romanos. Então viver por fé é ouvir a palavra de Deus, e mesmo que você não esteja vendo nada, nem sentindo nada, você continua confiando. Ah, pastor, eu não estou sentindo nada. Não é para sentir mesmo. Eu não estou vendo nada, não é para ver mesmo. A fé é justamente isso, é aí que a fé opera. Um dia desses, essa semana, eu vi um vídeo na internet do interior de uma cabine de um avião, do lado de dentro, o interior. E o vídeo mostrava a cabine do avião, piloto, copiloto de costas, e no vidro do avião não dava para ver nada, uma escuridão, parecia que eles estavam no meio de uma tempestade de noite, visibilidade zero. E o vídeo foi para mostrar aquele piloto aterrissando o avião sem ver nada, só com base nos instrumentos, só com base no painel. E ele aterrissou o avião olhando apenas para os instrumentos. É uma boa analogia da vida cristã, em que nós não estamos vendo, Deus é invisível, em que nós não estamos observando e vendo Deus na nossa frente, mas nós nos guiamos por instrumentos. Nós sabemos o que temos que fazer, porque Deus nos deixou instruções escritas: faça isso, não faça isso. Então, embora nós não o vejamos, nós temos tudo aqui, está tudo aqui, o manual está aqui, o manual de procedimentos, os nossos instrumentos.
E mesmo que nós não vejamos nada, se nós nos guiamos por aqui, vai dar certo, porque aliás, nestas instruções, Deus deixou um monte de exemplos de homens que obedeceram a palavra e deu certo, e de homens que desobedeceram e deu tudo errado. Então está tudo aqui, é só obedecer, é só seguir este livro que Deus nos deixou. Observe que Deus deixa tudo explicado, é só seguir isso aqui. Teu casamento está com problemas? Siga isso aqui. Você está com problemas na educação dos teus filhos? Siga, está tudo aqui, é só ler, é só ler. Os instrumentos, as orientações, os procedimentos, está tudo aqui, meus irmãos. Mesmo que nós não vejamos Deus, Ele deixou tudo escrito, é só seguirmos. Então, nós não podemos ser incrédulos. Pedro foi incrédulo. Cristo acabou de falar e ele falou o contrário, não ouviu. E nós muitas vezes não ouvimos. Deus está falando, vá por aqui, esse é o caminho. Mas o teu coração pecaminoso está te inclinando para cá. Mas Deus está falando, creia, vai por aqui. Esse é o caminho correto, mas o teu coração pecaminoso está te inclinando para cá. Vai dar errado, vai dar errado. É aqui, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, faça a coisa correta. Nós temos o privilégio de ter as orientações de Deus, meus irmãos. No mundo corporativo, no mundo profissional, quando você precisa tomar decisões importantes, você contrata um mentor, um coach, você contrata alguém, né, para te ajudar a tomar as decisões. Na vida cristã, nós temos tudo isso aqui. O nosso mentor supremo, nosso coach do universo, já deixou tudo aqui. Vai por este caminho, mesmo que você não queira, lute contra o teu coração pecaminoso, pela fé, vai pelo caminho que Deus está mostrando. Não tem erro, obedeça, mesmo que o teu coração não queira. Então, cuidado com a incredulidade, cuidado com a incredulidade. Creia na palavra, mesmo que o teu coração queira outra coisa, creia na palavra, siga a palavra. Terceiro e último lugar, cuidado com a autoconfiança. Cuidado com a autoconfiança. Primeiro, cuidado com o orgulho. Segundo, cuidado com a incredulidade. Terceiro, cuidado com a autoconfiança. Verso 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro teve este arroubo de coragem, essa explosão de valentia, de fidelidade. Ainda que seja necessário morrer, eu nunca te negarei. Veja que palavra fantástica, que arroubo de coragem. Esse é o Pedro. Os outros até ficaram constrangidos e disseram, nós também. Mas Pedro foi quem teve a explosão de coragem, de valentia, que não era real. Poucas horas depois, lá estava Pedro com medo, até praguejando. Quem disse, você era um discípulo dele, não é? E ele começou a praguejar. Então veja como este arroubo de coragem e de valentia era um fogo de palha. Poucas horas depois, lá estava Pedro negando 3 vezes o seu mestre. O que nos faz ter estes arroubos de coragem, de fidelidade? O que nos faz dizer, Senhor, de nenhum modo eu te negarei, eu morro, mas eu não te nego? Autoconfiança, confiança em si próprio, autoconfiança ao invés da confiança que vem do alto, alto com L, autoconfiança ao invés da confiança que vem do alto. Quando nós confiamos em nós mesmos, a nossa coragem e a nossa ousadia é assim, essa explosão, é uma confiança em nós mesmos. Mas meus irmãos, quando nós confiamos em nós mesmos,
O limite da nossa coragem e da nossa confiança é o limite do nosso corpo, talvez até da nossa conta bancária, mas é bastante limitado, bastante limitado. É o limite do nosso corpo, dos nossos músculos ou da nossa conta bancária. Se você tem grande coragem confiando em si mesmo, o limite é a força do teu corpo. Pense em Davi, por exemplo, o adolescente Davi. Em termos de força corporal, o que era o adolescente Davi, o mais novo dos seus irmãos, diante de um homem de 3 metros de altura, extremamente forte? Era um herói de guerra, Golias. Não era só alto, era muito forte. 3 metros de músculos. O que era um adolescente? Golias podia pegar Davi com uma mão, 60, 70 quilos, fácil, e arremessar. Era um gigante de 3 metros de músculos. Do ponto de vista da força física, Davi não era nada. Mas Davi não estava ali no seu próprio nome. Davi não estava ali confiando na sua pequena força. Davi estava ali no nome do Senhor dos Exércitos, confiando na força do Senhor dos Exércitos. Disse ele: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E o restante da história você sabe, como aquele gigante caiu lá do alto, rosto em terra, e teve a cabeça arrancada por um adolescente. Meus irmãos, quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa própria força, nós somos nada. Dizer: ó Senhor, eu posso morrer, mas eu não vou te negar, foi apenas um fogo de palha, um blefe. Agora, se nós confiamos em Deus, se a nossa força vem de Deus, aí nós somos invencíveis, como Davi o foi. Aí um adolescente derruba um gigante. Aí 300 homens de Gideão derrotam 135 mil soldados. 300 para 135 mil, faça as contas. Quando nós confiamos no poder de Deus, aí não tem limites. Quando você confia em si mesmo, a força, eu repito, é o limite do teu corpo. Mas quando você confia em Deus, o limite é a onipotência de Deus, não tem limite. Cristo falou: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Como nós podemos fazer obras maiores que as que Cristo fez, em termos de extensão, em termos de alcançar mais pessoas? Confiando em Deus, e o próprio Cristo nos disse isso. Então, se você confia no poder da tua conta bancária, você pode ajudar algumas pessoas, com certeza, mas dinheiro acaba, tem limite. Agora, se você confia em Deus para ajudar pessoas, aí é sem limite, é sem limite. Pesquise por George Miller. Este homem foi um homem sem dinheiro, leia a biografia de George Miller, sem dinheiro, que orando e pedindo para Deus mandar recursos, ele ajudou, ele sustentou integralmente mais de 10 mil órfãos na Inglaterra, com 5 grandes orfanatos, sem dinheiro. Não era um empresário, um homem de posses, eu vou aplicar minha... Não, sem dinheiro, menos dinheiro do que você tem na carteira. Leia a biografia. E ele simplesmente disse: Senhor, eu não vou orar por dinheiro, eu vou orar para que o Senhor mande recursos. E ele orava e alguém batia na porta: Sr. Miller, Deus colocou no meu coração trazer essa ajuda. Aí daqui a pouco, Sr. Miller, chegava uma carta com um cheque na exata quantia do que ele precisava.
Aquela história que eu já contei aqui para vocês, das crianças agradecendo numa mesa vazia, aí daqui a pouco ouve-se um barulho, e é a carroça do leiteiro, né, que quebrou um pneu, quebrou uma roda, e aí o leiteiro fala: Senhor, eu preciso tirar todos esses leites, senão eles vão estragar, o senhor não quer? Eles tinham orado, agradecido antes do café da manhã, aí Deus mandou o leite, depois Deus mandou o pão. Impressionante. Então, quando você confia nos teus próprios recursos, você vai acabar, vai ser muito pouco. Agora, quando você confia em Deus, aí é ilimitado, aí abre-se um horizonte sem limites, para você ajudar as pessoas, para você fazer o bem, porque aí você está confiando não nos teus parcos recursos, mas você está confiando em Deus. Então, confiar em si próprio é um fogo de palha, é um blefe. Confiar em Deus é fazer obras maiores. Então, ao invés de autoconfiança, confiança do alto. Pedro teve aquela explosão de coragem, de ousadia, e na hora da verdade, quando o perigo estava face a face, ele negou Jesus. Mais tarde, a fé de Pedro amadureceu de fato, e ele passou a não confiar mais na sua própria força, tanto é que ele morreu por Cristo. Pedro morreu martirizado. Nós vemos esse amadurecimento na vida de Pedro, né? Até a negação, ele é um Pedro inconstante, impulsivo. Depois que Cristo chama para conversar e ele é restaurado, aí você tem um Pedro amadurecido. Assim é na nossa vida também, meus irmãos. Talvez até agora você esteja confiando na tua própria força, você esteja aí todo orgulhoso da tua piedade. Deus pode amadurecer o teu coração, para que você tenha uma fé mais constante, uma fé mais madura, para que você não confie em si próprio, confie em Deus. Confiando não na própria força, mas na força que vem de Deus, na força que vem do alto, é que muitos irmãos nossos, ao contrário de Pedro neste primeiro momento, mas depois Pedro de fato morreu pela fé, mas foi que muitos irmãos nossos morreram por Cristo. Por exemplo, Perpétua, aquela jovem de 22 anos de idade, ela morreu devorada pelas feras no Coliseu de Roma, simplesmente porque ela não dizia César é Senhor, ela se recusou, ela dizia Cristo é Senhor. Perpétua. Inácio de Antioquia foi comido por feras, repetindo: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, para que eu possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. Inácio de Antioquia. Foi confiando na força que vem de Deus que Policarpo, já amarrado em cima da fogueira, ele orou: Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno deste momento, para que, junto a teus mártires, eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Ninguém amarrado em cima de uma fogueira, pronto para ser queimado, tem forças para dizer isso, se não estiver confiando na força que vem de Deus. Todos estes irmãos tiveram a morte mais gloriosa que um cristão pode ter. Morrer de câncer, alguns de nós morreremos. Morrer de ataque cardíaco, alguns de nós morreremos. Talvez de algum acidente. Isso é muito comum. Agora, morrer em fidelidade a Cristo, por amor a Cristo, essa é a morte gloriosa. Essa é a melhor morte que alguém pode ter nesta vida, meus irmãos. Foi confiando na força que vem de Deus que o filho de Floresco, de 14 anos de idade, e essa é uma história não tão conhecida, e eu vou contá-la rapidamente para vocês. Quem foi Floresco? No livro Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand, um missionário que sofreu na Romênia comunista no século passado,
dentre muitas histórias terríveis, ele conta a história deste pastor chamado Floresco, que fazia parte da chamada igreja subterrânea, que era uma igreja de crentes escondidos, porque eles estavam no meio do comunismo, e o comunismo matava cristãos ali naquele período. Eu vou ler um trecho do livro. Floresco foi torturado com atiçadores de ferro em brasa e com facas. Foi açoitado horrivelmente. Ratos famintos eram introduzidos em sua cela. Ele não podia dormir, pois tinha de se defender o tempo todo. Se descansasse um só momento, os ratos o atacariam. Foi forçado a ficar de pé por 2 semanas, dia e noite. Os soldados queriam forçá-lo a trair seus irmãos, porém não o conseguiram. Por fim, trouxeram seu filho de 14 anos e começaram a açoitá-lo na presença do pai, dizendo que continuariam a bater até que o pastor dissesse o que eles queriam. O homem, coitado, já estava quase louco, suportou até onde pôde, por fim gritou para o filho: Alexandre, tenho de dizer o que eles querem, não posso mais suportar o que eles estão fazendo. E o filho respondeu: Pai, não me faça a injustiça de ter um pai traidor, resista, se me matarem, morrerei com as palavras: Jesus é a minha terra natal. A fúria dos soldados caiu sobre o menino, em quem bateram até matá-lo, e ele morreu louvando a Deus. 14 anos, com essa força que vem do alto. Irmãos, quando nós confiamos na nossa própria força, nós somos nada, mas quando nós confiamos na força que vem de Deus, nós somos mais do que vencedores, como foi esse jovem. Um dia nós vamos encontrá-lo. Então, como nós dissemos no começo, a palavra de Deus mostra homens e mulheres com pecados. Aqui nós vimos um pouco da pecaminosidade de Pedro. Olhando para a pecaminosidade dele, nós podemos refletir um pouco na nossa também. Pela graça de Deus, Pedro foi restaurado. Depois que ele negou a Cristo 3 vezes, Cristo o chamou e Cristo fez com que ele reafirmasse o seu amor 3 vezes, perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na verdade, antes dessas 3 perguntas, ele fez a pergunta decisiva: Pedro, tu me amas mais do que todos estes? Lembra-se, todos estes podem morrer e eu não te negarei. Aí Jesus vai na ferida: Pedro, tu me amas mais do que todos estes? E Pedro em silêncio. E aí Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E por fim Pedro confessa: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Você está restaurado, você está restaurado. Agora você pode apacentar as minhas ovelhas. Pedro passou por essa dura lição, e nós por vezes precisamos passar pela dura lição, para nós amadurecermos, para nós não confiarmos em nós próprios, para nós sermos humildes, para nós não sermos incrédulos, para nós termos maturidade na fé. Tudo isso, meus irmãos, é possível por causa da obra de Cristo. Cristo foi aquele que, ao contrário de Pedro e ao contrário de nós, ele nunca caiu, ele sempre obedeceu. E é por causa da obediência de Cristo que foi lançada, imputada sobre nós, que nós somos aceitos na presença de Deus. Deus não apenas lançou a sua obediência sobre nós, é o que nós chamamos de justificação, como também morreu no nosso lugar, pagando a dívida que nós tínhamos. Então Pedro caiu, nós caímos, mas Jesus não cai, Jesus nunca caiu. Que Ele mesmo nos ajude a sermos mais humildes, a sermos mais crentes, confiantes nele, e mais dependentes, mais confiantes no seu poder e não no nosso próprio poder. Que Ele assim nos abençoe. Amém.